Bom, esse aqui é o exercício 6 da lista um, né? Estamos no trabalho de simulação de diodos. Esse aqui é o circuito. Basicamente, nós temos um diodo diretamente polarizado, em série com um resistor variável, né, de 200 ohms e um resistor aqui fixo, de valor fixo, de 50 ohms. A gente teve que usar a corrente alternada para uma fonte de corrente alternada para poder gerar os gráficos, e nossa tensão da fonte que ela fornece para o circuito é de 4 volts. Basicamente o exercício é variar esse resistor aqui e comparar os valores com os valores de corrente, tensão e a reta de carga do diodo, né? Então, quando a gente está em 200 ohms, a nossa corrente no circuito, né, que também passa pelo diodo, é de 13 miliamperes. E a tensão no diodo é quase 0,7 volts, o que está corretíssimo, né, porque é um diodo de silício. Então, quando a gente varia essa tensão, a gente vai varia essa resistência, né, vamos deixar 10 vezes menor, para 20 ohms, a gente vê que está 13 miliamperes, vai dar um salto gigantesco aqui, olha. Foi para 46 miliamperes, olha a diferença no formato de onda, né, da corrente, aumentou bastante. Digamos aí que triplicou, né? Mais que triplicou, tava 13. Quase quadruplicou isso aqui. A nossa tensão no diodo, ela foi para 0,76. Isso é estranho porque o nosso diodo de silício só aguenta 0,7, o que não condiz muito. Isso eu achei meio estranho. Mas a reta de carga ela também aumenta, porque a reta de carga nada mais é do que a tensão vezes a corrente, né? Então, se a tensão no diodo aumenta e a corrente no circuito também, por causa do resistor que diminui, então a reta de carga também vai lá em cima. E se a gente colocar aqui em 2 ohms, diminui mais ainda, né? A nossa corrente no circuito vai aumentar ainda mais e nosso diodo, e a tensão do diodo vai aumentar um pouquinho também, né? Foi para 62, basicamente, né, arredondando aqui, miliamperes. Nosso circuito, né, a corrente que passa no diodo e nos componentes todos. E foi para 0,77 volts a nossa tensão no diodo. Ou seja, tá chegando a quase 0,8, né? O que é um pouquinho diferente. A nossa reta de carga, pode ver, aumenta bastante. A nossa conclusão é que a cada vez que a gente diminui a resistência, né, quanto menos resistência no circuito, maior a tensão, né? E nossa reta de carga, quando a gente diminui a resistência, maior a tensão, maior a corrente que passa no circuito, né? E diretamente vai influenciar na reta de carga do diodo, que vai cada vez aumentar. Porque era para isso ficar fixo em 0,7. Então, como a corrente está aumentando, a nossa curva característica dela também vai aumentar, a nossa reta de carga também vai aumentar. Bom, esse aqui é o exercício 7, é o primeiro circuito do exercício. E eu fiz aqui a simulação no diodo, né? Onde nós temos uma fonte de tensão aí de 0,6 volts, um diodo diretamente polarizado de silício, ou seja, consome 0,7 volts, e em série com um resistor de 5k ohms. Bom, nesse circuito aqui, a tensão da fonte ela não alimenta o circuito corretamente, porque só o diodo ele precisa de 0,7 volts para que haja, né, a passagem de corrente. Ou seja, essa fonte teria que ser maior que 0,7 volts. Por isso nós não temos um fluxo de corrente pelo circuito. Nós podemos ver aqui que a corrente no diodo é baixíssima, de 40,5 nanoamperes, ou seja, muito baixa. E que a tensão no diodo é 0,4. Mas por que essa tensão no diodo? Porque nós temos um resistor aqui. Provavelmente a corrente de fuga, ainda há uma corrente de fuga que passaria aqui e é bloqueada pelo resistor. Nós temos essa reta de carga aqui, né, que ela está em máxima escala, por isso ela está subindo tanto. Mas na escala padrão ela fica basicamente reta, porque essa fonte não consegue nem alimentar direito
esse diodo. Quando a gente troca para o outro circuito que eu fiz, para levar em conta a segunda aproximação, né? Desconsiderando a resistência, a única diferença desse circuito para esse é que eu tirei a resistência de 5.000 ohms. Nós podemos ver que a tensão no resistor ela já vai para 0,6, que é a tensão da fonte. E a corrente dela aumenta um pouquinho, velho. Por isso que, se você notar, ainda há um fluxo de corrente, velho. Ainda tem um fluxozinho, mesmo que seja muito pouco, ainda há um fluxo de corrente no circuito, justamente por causa da falta desse resistor. Esse resistor aqui, ele bloqueava totalmente a passagem da corrente de fuga que saía desse diodo. Mas, ou seja, esse circuito ele não funciona corretamente por causa dessa fonte, que ela dá um valor muito baixo, né, de tensão para alimentar esse circuito. Bom, esse aqui é o segundo circuito do exercício 7, né? Eu fiz aqui uma simulação. Basicamente, esse circuito aqui tem uma fonte de 8 volts. Nós estamos usando essa fonte de corrente alternada para poder gerar os gráficos, né? Um diodo diretamente polarizado de silício, ou seja, consome 0,7 volts, em série com um resistor de 500 ohms. Bom, esse circuito ele vai funcionar corretamente porque tanto a fonte está alimentando bem o circuito, né, com 8 volts, quanto o diodo está polarizado diretamente. Ou seja, a tensão no diodo vai ser de 700 mV, que dá 0,7 volts, né? E a corrente nele vai ser de 14,6 mA. A reta de carga aqui, ó, ultrapassa a tensão do joelho, né? Podemos ver que sobe bastante. E a diferença desse circuito pro de sem resistor, né, é que basicamente a tensão no diodo está de 8 volts. Ou seja, basicamente, sem esse resistor de 500 ohms aqui, esse diodo basicamente queima, porque a tensão de 8 volts vai ser muito alta para o diodo segurar sozinho, não é? Então pode ver aqui, ó, tipo, a tensão tensão no diodo vai ser de 8 volts. O diodo só suporta 0,7, né, por ser de silício. E a corrente nele está sendo de 237,6 amperes, ou seja, uma corrente altíssima. Por isso pode ver aqui na simulação que quando passa pelo sentido positivo da corrente, né, desse sentido horário, né, no caso, a corrente ela vai muito rápido. Esses pontinhos amarelos são a corrente, indica a corrente. Quando tá inversamente, quer dizer o sentido negativo, né, o circuito para. E pode ver a reta de carga aqui, basicamente o circuito o diodo está queimado, sem essa resistência. Então, esse aqui é o terceiro circuito do exercício 7. Nós temos aqui uma fonte de corrente alternada de 6 volts. Temos um diodo aqui inversamente polarizado, um diodo de silício, ou seja, ele consome 0,7 volts, né? E em série com um resistor de 4.000 ohms. O que tem de diferente nesse circuito? Esse diodo inversamente polarizado. Nós temos aqui uma mínima corrente passando. Por quê? Se você analisar, a corrente ela vai passar pelo circuito quando estiver no sentido negativo da corrente, né? Digamos assim. Porque nós temos uma fonte de corrente alternada. Eu só coloquei essa fonte de corrente alternada para gerar os gráficos. Aqui fala que passa 1,3 mA no circuito e a tensão no diodo é de 0,6 volts. Só que esse circuito aqui ele vai continuar funcionando, digamos assim, se tiver essa fonte de corrente alternada. Por isso que quando a gente quer analisar esse circuito, né, a gente vai ter que colocar ele como analisar esse diodo, né, a gente vai ter que colocar ele como corrente direta. Assim a gente pode ver que não é fluxo de corrente
pelo circuito. Porque quando o diodo está inversamente polarizado, ele funciona com uma chave aberta, ele não permite o fluxo de corrente para os outros componentes do circuito. Ele retém toda a tensão da fonte. A fonte de 6 volts, aqui o diodo está retendo os 6 volts. Temos uma corrente baixíssima, né, de 18,8 nanoamperes. E é isso. Quando a gente faz a segunda aproximação, como eu disse, a gente tira o resistor, né? Eu tava com a fonte de corrente alternada para poder gerar os gráficos. Então a gente vai tirar e vai ver a tensão, uma fonte de corrente direta, né? A corrente passa nesse sentido, então o diodo está inversamente polarizado, ele retém toda a tensão da fonte, não permitindo passagem de corrente para outros circuitos. Aqui está 18,8, mas essa resistência aqui, essa corrente aqui é uma correntezinha de fuga, minimamente, mas pode ver que o circuito está, digamos assim, parado, né? Esse aqui é o exercício 10 da simulação de diodos. Basicamente, a premissa desse exercício é analisar o fluxo de corrente elétrica no circuito e determinar por que alguns LEDs acendem e outros não. Basicamente, é pela polarização do diodo, né? Bom, essa primeira lâmpada, quando está em vermelho é porque está acesa e quando não está preenchida é porque está apagada. Então, basicamente, esse primeiro LED não acende porque ele está em série com esse diodo que está inversamente polarizado. E como nós sabemos, o diodo inversamente polarizado ele funciona como uma chave aberta. Ou seja, ele não permite o fluxo de corrente que passa nessa seção aqui. Ou seja, tanto o LED quanto o resistor não terão tensão sobre eles e não passará corrente. Ou seja, como esse diodo aqui ele está diretamente polarizado, ele está bem no sentido da corrente, olha. Ele permite a passagem de corrente para esse resistor, para esse LED. Por isso que o LED vai acender. Aqui também temos um diodo diretamente polarizado. Caso esse diodo estivesse inversamente polarizado, nenhum desses aqui iria acender. Mas como ele está diretamente polarizado, ele permite a passagem. E por que essa lâmpada aqui não acende? A gente às vezes acha que quando o diodo só vai barrar a corrente elétrica se ele vir primeiro, né, do que o LED. Como ele vem depois, ele ele permitiria a passagem, né? Mas não funciona assim, né? Num circuito, se as coisas estão em série, elas influenciam diretamente, né? Ou seja, se esse diodo aqui está em série com esse resistor e com esse LED aqui, ele não vai permitir a passagem de corrente do mesmo jeito. Não importa se ele vem antes ou depois. E aqui segue normalmente, né? Por isso aqui esses dois LEDs vão acender. A corrente vem por aqui, por causa desse diodo também está permitindo a passagem. Vai descer e vai fazer o caminho todo. Ou seja, só essa lâmpada que a gente podia iluminar como essa aqui sendo a 1, essa aqui sendo a 2, essa aqui é a 3, a 4 e a 5. Só a 2, a 4 e a 5 vão acender por causa da polarização correta, né? Que ele está diretamente polarizado. Esse diodo está diretamente polarizado. E a lâmpada 1 e a 3 não vão por simplesmente estar em série com um diodo inversamente polarizado, assim não permitindo a passagem de corrente.